pessoas maravilhosas! Nós hoje vamos conversar sobre esses erros brutais aí que você pode estar cometendo, que estão te impedindo de ganhar massa muscular e avançar e alcançar o seu objetivo. E não se esquece que no final eu ainda tenho dicas que vai te ajudar demais para que você possa avançar mais ainda, tá bom? Então, bora lá! Bom, para você que é nova aqui no canal, eu me chamo Jéssica Moreira, seja muito bem-vinda e eu já te convido para que você se inscreva aí no canal, se inscreve aí agora, aproveita aí e ativa o sininho também para você ficar por dentro de todas as dicas que eu trago aqui, trago treinos, enfim, tem muita coisa bacana aqui no canal que com certeza vai te ajudar. E eu já te convido também para você me seguir lá no Instagram, que é onde eu coloco um pouquinho do meu dia a dia, consigo colocar um pouco mais de informações para vocês e vocês ficarem um pouco mais perto de mim também. Então é Jessica_M, me segue lá pra gente ficar mais juntinhas ainda e eu poder te dar mais dicas ainda, tá bom? E por fim, eu quero te convidar a participar do meu grupo só para mulheres no Telegram. É só baixar o Telegram e clicar no link que eu vou deixar aí na descrição. Daí você vai direto pro meu grupo, que é muito bacana, nós nos ajudamos lá e isso é bem legal, as meninas estão avançando cada vez mais e esse é o propósito mesmo. E esse vídeo vai ajudar e vai complementar mais ainda para que você possa alcançar o seu objetivo de ganho de massa muscular, beleza? Eu vou falar para você 8 erros brutais que a grande maioria das pessoas cometem no processo de ganho de massa muscular. E eu também já cometi e por isso dificultei mais ainda os meus ganhos e demorou um pouco mais no início. Se você me conhece, você já sabe da minha história. Então vamos lá que eu vou te falar e você vai identificando aí se você já está errando em alguma coisa para já começar a mudar e já ter bons resultados. Então eu vou começar pelo erro número 8. Cargas elevadas demais ou leve demais, exatamente isso. Porque tem muita gente que coloca muita carga e às vezes não consegue executar o exercício de forma correta. Porque uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender é justamente a como fazer o movimento correto. E as pessoas às vezes já começam a fazer exercícios de forma errada, justamente na carga. Ou às vezes, para quem treina em casa, sem carga, com muitas repetições muito elevadas, que às vezes o seu corpo não está ainda adaptado para aquilo. Ou então, às vezes, faz de forma leve demais, né? Carga de menos ou repetições de menos para a sua musculatura. O nosso músculo, ele precisa sentir aquilo que nós estamos fazendo. Então, a pessoa colocar uma carga muito grande ou uma carga muito pequena demais para aquilo que o músculo dela precisa, não é interessante. A gente precisa colocar uma carga bem ajustada, em que a gente consiga fazer o exercício de forma correta, o movimento de forma correta, sentindo bem a musculatura daquilo que nós estamos fazendo. Então, tudo numa moderação, tudo sendo conscientemente sentido aí por você na hora que você estiver fazendo o exercício. Infelizmente, eu errei muito nisso no meu início. Eu achava, né, que tudo era cargas. Então, eu colocava bastante carga e não conseguia fazer o exercício de forma bem executada. E isso me atrapalhou muito. Então, que você não venha errar nisso aí. Erro número 7. Esse aqui, muita gente erra demais, que é o quê? Não dá estímulos para o músculo. O nosso músculo, ele precisa de novos estímulos. Então, às vezes, a pessoa tá lá com um treino, digamos, de 3 de 12 por muito tempo, lá uns 3, 4 meses, enfim, por muito tempo. Já sente que a musculatura nem tá sentindo mais nada, percebe que não tá tendo mais diferença por causa disso, porque o nosso músculo, ele precisa de novos estímulos. Então, é importante que no seu treino tenha esses estímulos de técnicas diferentes ou de cargas, sempre mudando cargas, alterando para mais ou às vezes alterando para menos para colocar uma técnica. Inclusive, aqui no canal tem vídeo onde eu mostro 5 técnicas que dá para você usar no seu treino, seja na academia ou seja em casa. Então é importante a gente estar incluindo essas variações em nossos treinos e fazendo com que o nosso músculo não se acostume com aquele treino que nós estamos
estamos fazendo. Isso também não quer dizer que em todo treino você tenha que fazer algo diferente, mas é importante que no treino que você esteja fazendo, você sinta que a sua musculatura está sendo trabalhada. Isso eu tô falando muito porque é importante a gente ter essa consciência. Então, dar novos estímulos para o nosso músculo no nosso treino, seja com técnicas, com carga, com descanso, entre as séries, enfim, são aí variações que nós precisamos utilizar no nosso treino para dar esse estímulo diferente, beleza? Erro número 6, não dormir bem. Muito bom isso aí, né? Muita gente deixa passar batido isso aqui. Mas isso é muito importante, gente, porque é no sono que o nosso corpo libera um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. E se a gente treina bastante direitinho lá, né? Só que não dorme bem, isso aí vai nos afetar justamente no nosso desenvolvimento muscular. Porque se você não dorme bem, então o nosso corpo não vai liberar a quantidade de hormônios necessárias para que haja esse crescimento. E isso vai afetar justamente aí a nossa evolução. Então é importante a gente ter uma boa noite de sono. Ali durante o tempo que você dormir, seja 6 horas, 8 horas, enfim, que você durma muito bem, sem interrupções, para que esse hormônio venha a ser gerado ali no nosso corpo e venha fazer todo o trabalho que ele geralmente faz, não só na questão, né, dos músculos, mas de todo o nosso órgão em si. E também questão de que quando você dorme bem, o seu nível de estresse ele não vai estar alto, porque quando nós estamos muito estressados, promove aí o cortisol, que também atrapalha no ganho de massa muscular, um cortisol muito alterado, tá bom? Então é importante a gente estar dormindo muito bem. Quinto erro é a divisão de treino. Exatamente, gente. A divisão de treino é muito importante para que você venha construir aí sua massa muscular. Por quê? Se você não dividir o seu treino direito, então muitas outras coisas não vão funcionar corretamente. Um exemplo disso é pessoas que geralmente treinam o mesmo músculo todos os dias, ou pessoas que às vezes não sabem qual é de fato o seu objetivo, o seu músculo-alvo a ser desenvolvido. Então, o que acontece? Se você vai lá e treina mais um músculo que você tem mais facilidade, isso não é o interessante para você que está precisando, por exemplo, aumentar glúteos. E aí você vai e treina mais pernas, entendeu? Mais quadríceps. Então, é algo que você precisa aprender a dividir o treino. Inclusive aqui no canal também tem um vídeo onde eu fiz divisões de treino, tanto para quem treina só 3 dias na semana, quanto até para quem treina aí 7 dias na semana. Eu vou deixar aqui no card, então depois você dá uma olhadinha, porque essa questão da divisão de treino pode também te atrapalhar. Você tá dividindo o treino errado, tá fazendo aí, montando os seus exercícios, os seus treinos de forma errada, fazendo com que o seu músculo que você precisa dar mais ênfase, às vezes você pode estar dando menos ênfase e isso pode estar te atrasando demais no seu processo de ganho de massa muscular. Erro número 4, que aí entra também na questão da divisão, que é descanso errado. Por quê? Justamente entra nessa questão aí, de que você treina, por exemplo, membros inferiores na segunda, e aí você vai e fala, não, eu vou treinar na terça também membros inferiores, só que posterior e glúteos. Será que não já fez aí um exercício que já tenha trabalhado essa musculatura? Por mais que você dê ênfase, às vezes, em alguma parte do corpo, como por exemplo quadríceps. Quando você vai fazer exercícios para posterior e glúteos, tem alguns exercícios que também trabalham ele. Então, é importante estar dando esse descanso entre os músculos. Então, se você treina, digamos aí, segunda-feira, membros inferiores com foco no quadríceps, provavelmente você fez exercícios multiarticulares que vão estar trabalhando também aí posterior e glúteos. Então, o descanso vai ser importante também para essa musculatura. E aí, você dá o descanso e depois você treina novamente aí com foco no posterior e glúteos. Ou enfim, esse foi só um exemplo. Mas o descanso é importante, porque é no descanso que o músculo ele vai crescer. Durante o treino, a gente faz
machucados, digamos assim, né? Machucados no nosso músculo. E para que ele cresça, é importante que a gente descanse, se alimente corretamente, para que ele venha estar crescendo nesse processo, entenderam? Então tudo é uma junção, mas é importante também você estar dando esse descanso para que o teu músculo venha estar evoluindo. Então por isso muita gente não está conseguindo ver a questão do crescimento, né, do volume muscular, porque treina o mesmo músculo todos os dias, ou não dá descanso, né? Treina um dia e 2 e 3, aí depois vai descansar. Mas isso não está gerando esse descanso que a sua musculatura está precisando. Erro número 3. Esse aqui tem gente que erra pra caramba. Inclusive eu no início errei demais. É o quê? Fazer muito aeróbico. Sim, não é que não possa fazer aeróbico, pode, só que tudo tem que estar muito bem ajustado nos seus treinos, porque o aeróbico ele vai fazer um trabalho contrário àquilo que você precisa. Se você quer ganhar massa muscular, ou seja, se fala de ganho é de aumento. Então se a gente está fazendo um trabalho de aumento, o aeróbico ele faz um trabalho de diminuição. Então se a gente coloca muito aeróbico nos nossos treinos, ele vai fazer um trabalho contrário àquilo que a gente tem feito. A não ser que o seu cronograma, tanto alimentar, esteja tudo muito bem encaixado também nisso, mas do contrário, geralmente nesse processo a gente não faz muito aeróbico. Eu mesmo perdi muito com relação a isso, porque eu fazia o meu treino e logo depois eu ia lá fazer uns 30 minutos de aeróbico e eu só me via emagrecendo mais ainda do que eu já estava e não entendia o porquê que eu não conseguia ganhar massa muscular. E esse foi um dos fatores aí que me atrapalhou demais. Erro número 2, se prepare. Treinos muito longos. Exatamente, gente. Treinos muito longos não é casado com o processo de ganho de massa muscular, tá? Treinos para ganho de massa muscular devem ser curtos e intensos. Simples assim. Você treinar lá 1h30, 2 horas, 2h30 para quem quer ganhar massa muscular não é o ideal. Falo isso também porque errei demais com relação a isso. Eu ficava lá 2 horas na academia treinando e não via resultado. Por quê? Justamente por causa disso. Se nós usamos aí nosso treino muito longos, ele vai acabar catabolizando a gente, ou seja, queimando massa muscular também. O que nós não queremos de jeito nenhum. Então, ali um treino em média de 1 hora, né, a 1h10, 1h15 já é o suficiente para quem quer ganho de massa muscular. Até porque se você faz ali um treino bem caprichado mesmo, 1 hora você já tá fadigada mesmo, já não tá conseguindo fazer outras coisas, tá bom? Então pensa bem nisso, porque treinos longos não significa aumento de massa muscular. Às vezes as pessoas acham que ficar ali treinando é o que vai fazer crescer, né? Não. No processo de ganho de massa muscular não é assim que acontece. Então diminui aí um pouco o tempo do seu treino e faz ele um pouco mais intenso, com mais efetividade, você vai sentir a musculatura e isso sim vai promover aí o crescimento do seu músculo, beleza? E por fim, o último erro grandíssimo de muita gente mesmo, e talvez seja o seu, na qual você vai precisar mudar, é comer menos do que precisa. Muita gente come muito menos do que precisa no processo de ganho de massa muscular e por isso não vê resultado. Porque às vezes a pessoa está fazendo treinos muito bons, treinando lá só até 1 hora ali, 1 hora de treino, fazendo estímulos diferentes, mas não come de forma correta, não come a quantidade correta de carboidrato, proteínas, gorduras, os micronutrientes, não come. Às vezes você fala assim, ai, mas eu como muito. Às vezes não, às vezes você está comendo muito, mas está sendo errado a quantidade. Tem muita gente que tem medo de comer carboidrato, porém o carboidrato é uma fonte muito importante no processo de ganho de massa muscular. Proteína também é muito importante. Então, a maioria das pessoas consomem menos do que de fato necessitam para haver
volume, o aumento do volume muscular. Pense numa coisa, que se nós queremos aumentar, querendo ou não, nós temos que aumentar também outras coisas que promovem aí esse aumento, que é a comida. Então, você precisa verificar na quantidade que você está comendo. Se você está comendo uma quantidade X e está vendo que não está evoluindo, então talvez você tenha que aumentar um pouco mais essa quantidade de comida aí que você está ingerindo. Por exemplo, se nós consumimos 2.000 calorias por dia, se nós queremos ganhar massa muscular, temos que aumentar aí de 300 a 500 calorias por dia, só para você ter uma noção. E quanto mais a gente aumenta, mais aumenta a questão da quantidade que nós devemos ingerir. Isso nós precisamos saber e é o grande erro das pessoas. É justamente não comer a quantidade que precisa. Então, qual desses erros aí você está cometendo, hein? Deixa aí no comentário pra mim, eu quero saber. Você gostou das dicas que eu te dei aqui? Deu pra você dar um start e falar, caramba, eu tô errando nisso, eu tenho que melhorar isso aqui. E aí, fala pra mim se você está errando em alguma coisa, se você já sabia ou não sabia de algo que eu falei aqui. Ou se teve em dúvida de alguma coisa também, pode deixar aqui no comentário. Eu vou gostar demais de saber sobre o teu feedback, o que você achou, tá bom? E deixa o teu joinha também, porque isso ajuda o canal. E agora eu vou dar pra você a minha dica especial. A dica de hoje é bem prática, eu vou deixar aqui no card para você um treino de pernas e glúteos que é bem intenso, que dá para você fazer em casa, dá para fazer na academia, com carga, sem carga, enfim, dá para você fazer e sentir bem a musculatura mesmo. Todo mundo que tá fazendo esse treino tá sentindo e tá falando para mim, Jéssica, que treino maravilhoso é esse, que eu tô sentindo bastante. De fato, foi um treino bem pensado para que você entenda como que é um treino que você tem que sentir a musculatura e ela de fato trabalha, tá bom? Então, eu vou deixar aqui no card para você. E você que ficou aqui até agora comigo, eu vou deixar para você o meu presente. É gratuito, tá bom? É só você clicar no link que está aí na descrição e aí você vai baixar o meu e-book gratuito para você, que vai te ajudar no processo de ganho de massa muscular mais ainda, beleza? Então eu espero que esse vídeo te ajude de todo o coração. Compartilha com outras pessoas, compartilha em outros grupos, para que elas possam também identificar e estar errando em alguma coisa e poder avançar no seu processo de ganho de massa, tá? Gente, então vamos lá, um grande beijo e até o próximo vídeo. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. E até o próximo vídeo.